Boa noite, irmãos. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez. Nesse momento nós queremos dirigir um culto para a honra e glória do nome do nosso Deus. E nós gostaríamos que vocês estivessem conosco nesse momento para que nós possamos juntos estarmos louvando e adorando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você para nós orarmos agora, antes de nós começarmos a louvar o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos nesse momento conectados através das redes, através dos canais que levam essa mensagem. Que o Senhor seja com cada filho teu agora, onde quer que ele se encontre. E que nós possamos estar juntos, não só em espírito de louvor, mas de adoração também. E a honra e a glória seja dada somente a Ti. Continua conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui. Meu Deus, perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor, minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Meu Deus, perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor, minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui,
cantar agora Chegou a Hora. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. O aplicativo 7Me já está disponível nas plataformas iOS e Android. Para acessar essa aplicação, baixe o aplicativo na loja virtual do seu dispositivo móvel, pesquisando pelo nome 7Me. Ao abrir o aplicativo, clique no botão Entrar caso você já tenha um usuário criado. Se não tiver,
clique em Criar usuário para se cadastrar. Informe seu e-mail para localizar o seu registro no sistema de secretaria da sua igreja. A mensagem de sucesso aparecerá se o e-mail informado for encontrado, e então será enviado um e-mail para a ativação do seu usuário. Se você é um membro batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e o seu e-mail não for localizado, você poderá fazer uma nova busca com outro endereço de e-mail. E se ainda assim não for localizado, entre em contato com a secretaria da sua igreja e atualize os seus dados. Caso seja um interessado ou amigo da igreja, localize a congregação desejada e preencha o formulário com seus dados pessoais. Ao finalizar, o sistema enviará um e-mail para a ativação do seu usuário. Ao ser ativado, retorne ao aplicativo 7Me e acesse com seu usuário e senha. Pronto! Aproveite os principais benefícios do aplicativo 7Me. Irmãos, nessa noite nós queremos lembrar para os irmãos que nós vamos estar continuando fazendo as transmissões online, os cultos de quartas-feiras, sábados e domingos, sempre a partir das 19h30. Então não perca essa oportunidade de você estar orando a Deus, louvando o nome dEle e principalmente aprendendo sobre a sua palavra. Que Deus seja com você, seja com cada um de nós que estamos aqui também fazendo esse trabalho e que Deus possa ser honrado e glorificado. Vamos estar orando por todas as famílias que fazem parte dessa igreja e pelas pessoas também que estão aí com seus entes queridos, que estão doentes, aqueles que também perderam seus entes queridos. Nós vamos estar em espírito de oração para que o Senhor possa estar fortalecendo as famílias e o Senhor possa também estar curando cada pessoa que está passando por essa dificuldade. Que nesse momento nós possamos estar unidos em oração para a honra e glória do nome do nosso Deus. Esse é o nosso desejo. E quando estivermos prontos para voltar para abrir as igrejas, nós estaremos aqui novamente já falando para você um momento. A partir do dia 4 a gente acredita que vamos estar aí abrindo as nossas igrejas, mas até o momento nós não temos ainda certeza. Temos esse decreto aí até o dia 4, mas nós não sabemos se ele vai se prolongar. Então, mas desde já nós já deixamos dito para os irmãos que nós vamos estar até o dia 4 de abril fazendo essas transmissões. E o programa da Semana Santa ele vai acontecer normalmente, né? A partir do dia 27, nós vamos estar aí fazendo os programas da Semana Santa. No TV Novo Tempo, a partir do dia 29. Então, que Deus seja louvado e exaltado enquanto nas vidas estivermos. Príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis, que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz, que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo,
dos Reis que me ama, tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama, tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto de quarta. Você que está aí na sua casa, no conforto da sua sala ou no seu quarto, através do seu celular, que você possa sentir o Espírito de Deus nesse momento em que vamos pregar a palavra de Deus através aqui da Bíblia. Vamos ouvir o que Jesus tem para dizer para nós num momento tão complicado que a humanidade está passando. O sermão dessa noite ele tem por título Deus está presente. E eu convido você que está aí na sua casa que abra a sua Bíblia, sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia no celular, não sei. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4 e os versículos 35 até o 40. Então vamos lá, Marcos, capítulo 4 e os versos 35 até o 40. Antes da leitura, eu convido você a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, nessa noite, com a Tua palavra aberta, pedimos a Tua orientação e que Tu derrame sobre cada ouvinte o Seu santo e bom Espírito, para que possamos juntos entender o que a palavra tem para nos dizer essa noite. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 40. Como eu falei no início, o título do nosso sermão dessa noite é Deus está presente. Todos nós sabemos que a humanidade está passando por um momento caótico, um momento tenso, complicado. Essa pandemia que vem assolando a humanidade desde o ano passado e tem sido muito difícil. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Acredito que você que está ouvindo nessa noite tenha perdido pai, mãe, irmão, ou um amigo, ou alguém especial, alguém que em determinado momento marcou a sua vida. Mas não é somente essa doença que tem nos tirado o sorriso, nos tirado o sono. Muitas coisas que têm acontecido no mundo atual também têm tirado o sono, têm nos deixado bastante preocupados. Que coisas são essas? Quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão piorando, né? A grande verdade é essa. Às vezes a gente espera uma melhora, mas no fundo a gente sabe que essa melhora só vai acontecer quando Jesus voltar. E hoje nós vamos ler aqui
esses versículos e através desses versículos dessa noite nós vamos entender como nós devemos lidar com os problemas, como nós devemos nos comportar diante das adversidades da vida. Versículo 35 começa dessa forma: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, através desses versículos nós podemos tirar lições extraordinárias, lições maravilhosas. O texto inicia da seguinte forma: o versículo 35 diz: Naquele dia. Que dia foi esse? Naquele dia, Jesus ele havia dito muitas parábolas. A parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia, da semente. E Jesus ele havia passado o dia inteiro falando da teoria da fé, falando sobre como o cristão, como a pessoa deve se comportar diante das adversidades da vida. E Jesus, por ser um homem sábio, ele, para cada público, ele tinha um assunto. Se ele ia conversar com os pescadores, ele falava sobre pescaria. Se ele ia conversar com os agricultores, ele falava sobre algo voltado à agricultura. Então, aqui o texto diz: naquele dia. Como eu falei, naquele dia Jesus havia falado muitas parábolas. Ele tinha ensinado aos discípulos a teoria da fé. E agora, naquela noite, ele queria mostrar para os discípulos, na prática, como eles deveriam agir diante das adversidades da vida. Porque o Evangelho não é só teoria, e Jesus sabia muito bem disso, tanto que resolveu mostrar na prática para os discípulos. Nós conhecemos bem a palavra de Deus, então nós sabemos que existem pessoas que já leram a Bíblia completa, diversas vezes. Tem pessoas que têm orgulho de dizer: eu já li a Bíblia 8 vezes, 10 vezes, 20 vezes, eu já li a Bíblia milhares de vezes. Só que quando os problemas aparecem, essas pessoas elas não sabem lidar com os problemas. E aí caem, e aí perguntam: onde está Deus? Por que isso está acontecendo comigo? E daí por diante. A tempestade no mar da Galileia não era uma ilusão, não era uma fantasia. Era uma tempestade real. Então, o problema que o mundo vem enfrentando nesse momento, através desse texto a gente pode tirar uma lição, né? E aqui vem uma pergunta: onde está Jesus? Onde está Deus nesse momento em que estamos passando por essa provação? Será se Jesus está presente conosco? Com certeza. Então, a mesma pergunta: por que Jesus naquele momento estava dormindo, enquanto os discípulos estavam ali no mar e as ondas estavam vindo sobre eles e o barco já estava quase afundando? Por que Jesus permanecia dormindo? Primeiro ponto: Jesus ele fez isso para mostrar para os discípulos que, em primeiro lugar, nós temos que manter a calma. Jesus ele mostrou, através dessa passagem, que o desespero ele não resolve nada. Às vezes o problema aparece e a gente cai no desespero e não sabe o que fazer, não sabe para onde ir e fica sem rumo. E através dessa palavra, dessas palavras aqui, desse texto, a gente pode entender que nós devemos manter a calma diante das aflições, das adversidades da vida. Então, para que a teoria
fizesse diferença na vida dos discípulos, Jesus agora levou eles para a prática. Em outras palavras, vamos ver agora se deu certo. Eu ensinei aqui para vocês a teoria da fé, agora vamos ver se realmente deu certo. Aquela era uma noite escura, né? E o texto diz que a água estava entrando no barco, as ondas eram grandes. Imagine você num barco. Imagine que você não saiba nadar, ou mesmo que você saiba nadar, agora você está num barco, e o barco está à deriva, as ondas vêm, e a tempestade, e você fica apavorado. Primeira impressão, o primeiro pensamento, vou morrer. E aí é onde a pessoa clama, chama por Jesus e se desespera, né? Os discípulos gritaram de medo, chamaram Jesus e o medo tomou conta deles. Então, aqueles homens, eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam sobre o clima, sobre o tempo, mas mesmo assim eles estavam com medo. Uma lição que a gente pode tirar disso, por exemplo, é que o nosso mundo tem pessoas extremamente inteligentes, tem médicos, tem pessoas com doutorado, pessoas extremamente inteligentes, mas estão sem saber o que fazer. Todos nós sabemos, existe um grande problema no mundo e a única coisa que as pessoas querem é encontrar um culpado e ficam, a culpa é de fulano, a culpa é de fulano que fez isso, fechou isso, abriu aquilo e tal. Todo mundo quer jogar um para o outro, ninguém quer assumir a culpa. Então, mesmo diante de várias pessoas extremamente inteligentes, eles não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Então, ali Jesus estava tranquilo, meio à tempestade, Jesus estava dormindo. E os discípulos perguntaram, mestre, não te importa que morramos? Né? Como se Jesus fosse deixar eles morrerem, né? Jamais. Então, como você acha que Jesus, nesse momento, não se importa com o drama que o mundo está vivendo? Pessoas morrendo diariamente. E o pior, pessoas que talvez nunca ouviram a palavra de Deus. Isso é o pior, de maneira clara, né? Jesus sabia tudo o que estava acontecendo naquele dia, assim como ele sabe tudo o que está acontecendo hoje. O problema dos discípulos não era a tempestade. Assim como nós, o problema dos discípulos era a falta de fé. Ou aquela fé ali, só por cima. Eu acredito em Deus, eu tenho fé. E aí quando a provação vem, a pessoa se desmorona. Então, o problema dos discípulos não era a tempestade. Não era as ondas entrando no barco. O problema dos discípulos era a falta de fé. Em outra passagem da Bíblia, nós vemos Jesus andando sobre as águas, não é? Nós lemos sobre Jesus andando sobre as águas e ele não parou a tempestade para andar sobre as águas. Ele andou em meio à tempestade. Ele andou em meio à tormenta, mostrando para nós que mesmo em meio aos problemas nós devemos caminhar, nós devemos lutar. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando tudo isso acabar para poder, quem sabe, pregar o evangelho, falar sobre o amor de Deus para outras pessoas. Às vezes a gente encontra uma desculpa para tudo, mas através dessa palavra a gente entende que não é desculpa. Claro, nós devemos nos preocupar, nós devemos tomar cuidado, mas só que, por outro lado, tem pessoas morrendo, pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus da maneira correta, da maneira clara, a palavra simples, que todos possam entender e quem sabe um dia até colocar em prática, né? E esse tem sido o grande problema da humanidade. Vivemos de teoria e teoria, e quando o assunto é prática, quando vem as circunstâncias da vida, os problemas, e aí eles nos vencem. Aqui a gente pode tirar também 3 aspectos, né, dessa história. Primeiro, por que os discípulos estavam passando por aquela tormenta no meio da noite? Eles tinham feito alguma coisa errada? Tinham desobedecido a Deus? Não. Jesus disse para eles passarem para o outro lado da margem, e eles fizeram. Por exemplo, Jonas, ele passou
por um momento terrível na vida dele, mas ele desobedeceu a Deus. Os discípulos não desobedeceram. E por que passaram? Outra lição que nós podemos tirar daqui. Eu acho que você já ouviu muita gente dizendo que esse ano não teve o carnaval, porque no ano passado eles ridicularizaram a imagem de Cristo, ali naquela pista ali, colocando Jesus e a imagem de Satanás, o seguindo e açoitando, e aí disseram, com Deus não se brinca, Deus é vingativo, e alguns usam até um texto da Bíblia, né, lá em Gálatas 6:8, né, usam esse texto de maneira errada, de maneira equivocada, fazendo com que muitas pessoas tenham medo de Deus, se apavorem. Com Deus não se brinca, não pode zombar, porque acontece. Os discípulos não haviam feito nada de errado aqui. Jesus disse, vamos passar para o outro lado, e eles obedeceram, e passaram por um terrível problema. Então, muita gente tem vendido a imagem de Deus dessa forma. Já vi pessoas famosos, né, de várias denominações fazendo vídeo, falando sobre isso. Com Deus não se zomba, zombaram de Deus, agora está aí o castigo. Pelo amor de Deus, se Deus fosse nos castigar por tudo que a gente fez ou faz de errado, nós não estaríamos mais aqui. Entendeu? É algo delicado, né? Então, aqui nós entendemos, Jesus, ele nunca nos deixa, mesmo em meio às tempestades, em meio às circunstâncias da vida, ele não nos deixa. O Salmo 23, o versículo 4, vejamos o que diz. Salmo 23, versículo 4, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Irmãos, embora nós estejamos passando por um momento difícil, doença, fome, aflições, os problemas financeiros, o problema no lar, Deus, ele nunca nos abandona, mas nós temos que nos apegar a ele, constantemente, diariamente. O segundo aspecto, eles não deveriam ter medo, porque Jesus estava com ele. O próprio verso diz aqui, né? Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Jesus está conosco. Porque Jesus estava dormindo. Isso mostra que diante das circunstâncias, nós também podemos dormir tranquilo. Foi o que eu falei agora há pouco. Mesmo em meio aos problemas, nós devemos nos acalmar, pedir a Deus que nos direcione para que possamos fazer as coisas da maneira correta e não colocar os pés pelas mãos, né? O terceiro aspecto aqui. Por que eles não deviam ter tido medo? Porque Jesus, ele nos mostra que o medo, ele não resolve problema nenhum. O medo, o choro, não resolve. Nós temos que regaçar as mangas e partir para frente. Não podemos deixar os problemas nos abalar. Então, querido irmão, irmã, querido amigo que está aí no conforto da sua casa, que está nesse momento no seu quarto, através do seu celular, através do seu computador, ouvindo essa pregação. Você é o ser mais precioso que existe nesse mundo. Deus, ele jamais vai lhe abandonar. Jesus jamais vai te abandonar. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você está fazendo, peça perdão a Deus, se ajoelhe, confesse os seus pecados a Deus, e eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Então, Deus jamais se esqueceu de você. E Deus, ele se preocupa sim com os nossos problemas. Que nós possamos, irmãos, levar os nossos problemas a Deus. Em muitas circunstâncias, às vezes a gente só lembra de agradecer a Deus quando tudo está bom.
Aí a gente lembra, obrigado. E em outras, às vezes a gente só lembra de pedir a Deus quando tudo vai mal. Isso varia de pessoa para pessoa, cada um tem um comportamento. Mas nós sabemos que nós devemos agradecer a Deus constantemente. Independente do que estejamos passando, a Bíblia fala, né? Paulo diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então, quando tudo parecer perdido, quando a tempestade estiver com toda força, quando as ondas dos problemas, as tribulações estiverem sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, lembre-se, Jesus está contigo. Ele não te abandona, Ele jamais vai te deixar sozinho. Então, que nós possamos sempre acreditar e aprender a confiar em Jesus. Que essa noite você possa ter um contato com a palavra de Deus, um contato através da sua oração. Ajoelhe-se, peça perdão a Deus, confesse os seus pecados e peça: Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a melhor te servir, me transforma, me muda, Senhor, me cura. Esse é o desejo que eu tenho para mim e para cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar diariamente e que nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais fortes para enfrentar os problemas que a vida nos traz. Acreditar quando não há mais o que fazer e a má notícia bate a porta outra vez, e tudo que restou de uma vida é apenas cinza e pó. E esperar do alto a minha benção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar. Sei que és fiel, sei que és por mim, que não falhará jamais. Ainda que a sua vida esteja com tantos desafios, tenha fé, porque o Senhor Jesus, Ele te guiará até o novo caminho. Esperar do alto a minha benção, e mesmo que todos me abandonem, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Posso crer em ti, posso descansar, mesmo em meio à dor, eu não vou te negar.
Nesse momento, feche seus olhos para fazermos uma oração. Senhor Deus, amantíssimo Pai, entrego, Senhor, nas tuas mãos essas pessoas que estão em seus lares, ouvindo esse sermão, que eles possam entender que só Tu tens palavras de vida eterna e que nenhum outro ser foi dada tanta autoridade quanto a Ti, Senhor. Venha nos abençoar, que nós possamos saber lidar com os nossos problemas, que possamos saber enfrentar da maneira correta e que nós não venhamos a desanimar, Senhor. Mesmo que por acaso nós possamos, a gente sabe que isso pode acontecer, a qualquer momento a gente pode perder o pai, a mãe, o irmão, um amigo. Esse problema, essa doença tem assolado a humanidade de uma forma terrível, Senhor. Mas nós queremos Te pedir que Tu nos abençoe, que Tu nos mostre o caminho, que Tu acalme o nosso coração e que, se viermos a passar por essa tormenta, que Tu possa estar do nosso lado, mesmo que esteja dormindo, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Nós confiamos em Ti e essa noite pedimos que Tu nos abençoe, derrame sobre nós o Teu Santo e bom Espírito, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.